Olá, meu nome é Mariana e nesse vídeo irei apresentar um breve relato do meu projeto de pesquisa intitulado Contextualização filogenética de Myconium stricto sensu do Brasil. Essa pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Sistemática Vegetal no Departamento de Botânica da UFSC, sob orientação da professora Mayara Kadá, e foi financiada pelo Programa de Bolsa de Iniciação Científica do CNPq. A sistemática é a área das ciências naturais que tem como objetivo classificar e organizar os seres vivos ao nosso redor, de acordo com a sua história evolutiva. Cabe aos sistematas delimitar grupos naturais e explicar as relações entre os seres vivos. O Brasil é um dos países mais biodiversos do mundo, com cerca de 45 mil espécies de plantas. Entre os 10 maiores gêneros de angiospermas do país está o gênero Myconia, da tribo Mycone e família Melastomataceae, com aproximadamente 270 espécies distribuídas por todo o território brasileiro. Alguns exemplos de Myconia são o jacatirão e a canela de velho. O gênero também ocorre em outros países da região neotropical, e suas árvores são consideradas plantas de recursos chaves nas florestas, com frutos carnosos que são alimento para a fauna local. As primeiras classificações da tribo e do gênero, feitas no século XIX, foram baseadas em características morfológicas, onde os naturalistas da época agruparam as espécies com mais caracteres em comum. No entanto, isso resultou em grupos que não refletem precisamente a sua história evolutiva, também chamada filogenia. Considerando a problemática de delimitar grupos baseados na morfologia, o uso de marcadores moleculares tem sido uma alternativa importante e bastante utilizada para inferir filogenias mais precisas. A técnica consiste basicamente em comparar a similaridade entre as sequências de DNA entre duas ou mais espécies. Diversos trabalhos de filogenia molecular envolvendo espécies de Myconia do Brasil foram publicados nas últimas décadas. Assim, um grande número de sequências de DNA foi gerado e disponibilizado no GenBank, um banco de dados online e público. Apesar disso, quase 2/3 das espécies de Myconia do Brasil ainda não foram amostradas em filogenias recentes, e na última década, pelo menos 13 novas espécies foram descritas para o país. Minha pesquisa teve como objetivo compilar os dados moleculares disponíveis para as espécies de Myconia do Brasil, bem como gerar uma filogenia molecular atualizada para a tribo Mycone, baseada nos marcadores ETS e ITS, e identificar clados nos quais as espécies brasileiras estão posicionadas. Para isso, foram baixadas sequências das espécies da tribo Mycone no GenBank e também geradas novas sequências a partir da extração, amplificação e sequenciamento de material disponível no Herbário Flor da UFSC. Das 267 espécies compiladas, 200 possuem pelo menos uma sequência depositada no GenBank, enquanto um quarto ainda não tem seu DNA amostrado. Foram geradas também 4 novas sequências do marcador ETS, sendo 3 delas para 2 espécies nunca antes sequenciadas. Tentamos sequenciar mais espécies, porém houve falhas nas etapas de extração e amplificação. Devido à pandemia de Covid-19 e às restrições de acesso ao laboratório, não foram feitas novas tentativas, mas é possível que isso seja feito no futuro. A filogenia mostrou cerca de 70% das espécies de Myconia do Brasil e foi possível identificar 18 grupos principais compostos por 3 ou mais dessas espécies. É possível ver que uma única linhagem dá origem à maior parte da diversidade de Myconia brasileira. A maioria ocorre na Amazônia e aparecem proximamente relacionadas com outras espécies de Myconia da região. Outra grande parte das espécies ocorre na Mata Atlântica e em menor quantidade no Cerrado, Caatinga e nos Pampas. Alguns desses clados já foram bem descritos por sistematas brasileiros, enquanto outros devem ser estudados no futuro. Como conclusão, espera-se que os resultados dessa pesquisa possam servir de base para estudos futuros de sistemática, taxonomia e biogeografia. Os clados identificados são grupos bem sustentados na filogenia e, diante disso, têm potencial para serem circunscritos em categorias infragenéricas, a partir de estudos que avaliem também aspectos morfológicos. Agradeço a todas as pessoas que contribuíram com esse trabalho, entre pesquisadores, professores, colegas de laboratório e servidores técnicos da UFSC.